E eu pergunto diretamente a você, né? O que é a fé para você? O que é que significa a fé? Como você vê a fé? Qual a importância da fé na nossa humanidade? Bom, para mim, eu acho que para todo mundo, e principalmente nessa fase que a humanidade ultrapassa, né? A fé representa tudo. A fé representa fortaleza, representa as bases, é o que nos sustenta. Nós sabemos, como estudantes, digamos assim, aprendizes da doutrina espírita, que nós estamos passando por uma fase de transição, e toda transição ela é difícil, né? Toda fase de transição ela tem as suas dificuldades, tem os seus obstáculos. Não é fácil a gente mudar. E não se muda de uma hora para outra. É todo um processo de evolução, todo um processo de aprendizagem. Então, a fé, ela representa essas bases sólidas que nós precisamos, né, o sustentáculo, para que a gente possa enfrentar essa fase de transição, essa fase de transformação da melhor forma possível. Porque só tendo essa fé, e a gente vai ver nesse capítulo, quando a gente vai estudando esse capítulo, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala como a fé ela pode ser poderosa em nossas vidas, fala sobre o poder da fé. Agora, quando falamos dessa fé, a fé operante, né? Aquela fé que dá frutos, não é aquela fé só da boca para fora, mas é aquela fé em que a gente exercita realmente na nossa vida diária, no nosso cotidiano. É aquela fé que rende frutos, a fé operante. Nirvana, Só um minutinho, Matusalém. A partir do momento que a gente exercita essa fé, aí a gente se fortalece interiormente para enfrentar essas dificuldades que a vida nos apresenta. É verdade, né? Eu ia falar o seguinte, né? Que inconscientemente, né? A pessoa aceitando ou não aceitando, todo mundo tem fé, né? Porque você você está sem trabalho, aí você procura um trabalho, e você acredita, fé no sentido de acreditar, né? Você acredita que vai conseguir lograr isso naquilo que você está buscando, né? Aí eu lhe pergunto assim, né? Eu vou contar uma situação, porque é muito comum a gente ver muito essa passagem evangélica, né? Que chega um senhor, uma criança, e chega para Jesus, né? E diz: mestre, eu trouxe minha criança aqui para você curá-la. Eu levei para teus discípulos e eles não puderam curar. Jesus, a princípio, se irrita, né? Diz: até quando eu vou estar convosco, raça de víbora, traz a criança aqui. E lá tem a passagem que ele conversa e cura, né? E depois os discípulos vão questionar ele. Estão questionando e Jesus diz uma frase, né? E eu quis saber o que é que significa essa frase, né? Se tivesse, Jesus diz para os discípulos, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias, transporta-se montanha, daqui para ali, e a montanha se transportaria. O que quis Jesus dizer com isso, Nirvana? Jesus nos traz, quando ele fala aí essa frase, ele nos traz a fé, na verdade, com o seu principal significado, que deve ser o quê? Confiança, né? Fé significa confiança. E a partir do momento que ele nos traz a fé como a confiança, ele nos traz em dois âmbitos, digamos assim, em dois sentidos diferentes, que é no sentido material e no sentido moral. No sentido material,
nós, como seres humanos, devemos confiar em nós mesmos, devemos investir no nosso autoconhecimento, para que a gente possa ter essa autoconfiança e esse autoamor. Então, hoje em dia, muito se fala, né? Já que eu falei em pensamento, já que falamos em influenciações, muito se fala hoje em dia sobre o poder que a nossa mente tem. A física quântica, inclusive, estuda muito isso. E diz até nos pressupostos da física quântica que nós somos co-criadores da nossa própria realidade. Então, a partir do momento que a gente tem essa tomada de consciência, a nossa responsabilidade aumenta muito mais. E nesse contexto, nesse capítulo, Kardec nos traz que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas o mais importante de tudo com essa frase de Jesus ainda não é esse sentido material, mas o chamamento maior é o sentido moral que essa frase tem. Porque quando ele comenta sobre as montanhas, na verdade, o que representam as montanhas? As montanhas são as dificuldades, os obstáculos que a gente tem que enfrentar em nossas vidas, né? E como eu disse a vocês, para a gente enfrentar esses obstáculos, a gente tem que ter o quê? Recursos internos. A gente precisa ter um determinado equilíbrio interior, porque só dessa forma a gente vai conquistar a nossa paz de espírito. A gente só traz para o nosso mundo externo aquilo que a gente tem no nosso mundo interno. E quando ele fala dessas montanhas, que dificuldades seriam essas, né? As mais comuns. Com relação aos outros, a inveja, a cobiça, né? A resistência, os preconceitos também. E que dificuldades seriam aquelas com relação a nós mesmos? Aí sim, essas são as mais importantes, que a gente tem que prestar muita atenção também, que é a questão do orgulho, né? A questão do egoísmo, que nós sabemos que ainda são grandes chagas da humanidade, né? E que a gente precisa estar atento para isso, porque isso determina também grandes níveis de ansiedade nas pessoas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, todos esses problemas emocionais que a gente tanto vê, né? Principalmente na atualidade. Então, na verdade, o que a gente percebe é que através dessa fé, né, operante, o que é que a gente consegue? A gente consegue ter uma segurança maior, como eu falei no início. A gente consegue conquistar bases mais sólidas para enfrentar essas montanhas a que Jesus se refere, que são os obstáculos e as intempéries de nossa vida. Do contrário, se a gente não tem essa fé operante, se a nossa fé ainda é vacilante, nós nos tornamos pessoas inseguras, né? Pessoas inseguras ainda. E que por isso que muitas vezes vacilamos na primeira dificuldade, na primeira fase mais difícil que a vida nos impõe. Então é por aí, Matusalém.